versículo 17. Onde nós continuamos a leitura da semana passada, que diz que o Espírito encheu a todos com a sua graça e com a sua misericórdia. Quem achou, por favor, leia aí, que eu me entender com esse pedestal aqui. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, continuando o que nós começamos semana passada, todos os textos que nós vamos ler em Atos, a partir de Atos, capítulo de número 2 em diante, essa expressão ela sempre vai aparecer constantemente, dizendo que os discípulos ou os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, os irmãos, prestem atenção nos verbos, né? Como que eles são colocados. Na sua grande maioria, quando vai se tratar dessa questão de enchimento do Espírito, ou cheio, na sua grande maioria esse verbo sempre vai estar na forma presente, nunca futuro. Futuro se deu quando era o Antigo Testamento, e derramará, hoje já está derramado. Então sempre a forma verbal, vamos dizer, cheio, enchimento, revestir, ela sempre vai aparecer na forma presente. Não é aula de português não, só para os irmãos entenderem o que o autor quer dizer. Se ele está dizendo ali, cheio do Espírito Santo, e a forma verbal, o presente, é um tempo indeterminado. Presente não é um tempo que você fala assim, o presente terminou aqui. Não tem como você falar isso. O presente a gente chama ele de ato contínuo, porque é presente hoje e é presente amanhã, depois de amanhã, e se a gente virar 2020, será presente no ano que vem. Então o presente, ato contínuo. Presente é presente, quase que é presente sempre. Então quando Lucas diz ali que eles foram cheios, ato contínuo. Não é um momento que se deu e depois não tão cheio mais. Não existe isso, irmãos. Ele encheu aqui, não. É ato contínuo. Então, se uma vez eu fui enchido ou fui batizado nesse Espírito, então essa força, essa graça, ela tem que ser um ato contínuo. Então, eles foram cheios do Espírito Santo e, a partir dali, ato contínuo. Não para mais. É algo inesgotável, que ele vai até o fim da essência do camarada, ou depende da relação que ele tem com Deus também, né? Atos 13:52. Vocês irmãos entenderam? Não sei se eu conseguir explicar, se eu conseguir complicar. Mas cheio, ato contínuo. Cheio quando? Cheio amanhã, cheio depois? Não. Cheio hoje, cheio amanhã, cheio depois, e assim sucessivamente até a vinda do Cristo. Tá certo? Capítulo 3, versículo 52. Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É uma outra característica. Quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos transbordar de alegria. Mesmo que não tenha circunstância para que eu possa dizer que eu estou alegre e feliz. Mas o simples fato de você se sentir cheio do Espírito, isso já tem que lhe causar alegria, porque de fato ele faz isso. Ele causa, ele enche a alegria. É por isso que Davi diz, lá no Salmo 51, diz, Senhor, não tire alegria, não tire alegria da salvação da minha vida, não tire o seu Espírito da minha vida, porque ele sabia que são essas coisas que davam sentido e alegria à vida. Então, o Espírito ele fez transbordar e cheio. Irmão, você sabe o que significa transbordar? Sabe, né? Transbordar, você pega o copo e enche, ele transborda.
Vamos entender a figura de linguagem aqui? Porque é uma figura de linguagem aqui, certo? Ele diz, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Minha pergunta é, como é que Lucas pode escrever o transbordava ali? Eles se deixavam ver pelos outros, né? Isso como contagiava também os outros de alegria, ou seja, não estava somente neles. Era tanto, que as pessoas também se alegravam ao vê-lo assim. Esse é o transbordar. Está transbordando, o corpo vai externalizar esse transbordamento. Em atos e atitudes, alguém vai ver realmente que aquele homem, aquela mulher está cheio do Espírito Santo, porque as atitudes que ele tem falam aquilo que ele está vivenciando, ou aquilo que ele vive constantemente. Então essa é a ideia do transbordar. Não pode a pessoa falar assim, eu estou cheio do Espírito Santo, e você não vê, né? Você não consegue ver visivelmente aquilo. E o Lucas ele viu, ele tanto viu que ele colocou. A alegria era tanta, o enchimento do Espírito era tanto, que ela transbordou em alegria. Tanto que todos puderam ver, Lucas pôde ver para poder registrar. Que não era uma coisa que estava só derramada dentro deles, mas era alguma coisa que estava demonstrando para os outros o que estava de fato acontecendo com os discípulos. Então, transbordar, ele nos alegra e ele faz essa alegria transbordar para aqueles que estão ao nosso redor também, como foi dito, e as pessoas conseguem ver e verbalizar. Realmente aquele irmão, aquela irmã está cheio do Espírito Santo, porque a gente percebe pela alegria com que ela lida com a vida. Portanto, a busca pelo enchimento é necessária, e essa busca ela é constante. Não pode interromper. Se você interromper, você vai parar de encher o copo, parou de encher o copo, ele não vai transbordar nunca. Então, é algo constante. Estava transbordando de alegria, porque quando ele morreu, ele viu, ele queria falar ainda do Cristo, mesmo morrendo apedrejado. Essa é, pronto, o melhor exemplo de entender o transbordamento do Espírito. Tá? Estevão sendo apedrejado, mas ele viu a glória de Deus e disse, olha pai, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Então transbordou de alegria. Agora é claro, irmão, isso tem que ser buscado constantemente. Se tem alguma coisa que nós temos que buscar direto na nossa vida, é isso. Se nós pararmos de buscar isso, eu disse ao verbo para vocês, o verbo que é ato contínuo, mas ele é ato contínuo para aqueles que buscam constantemente. Se ele coloca lá cheio, o enchimento, ato contínuo, eu tenho que buscar todo santo dia, eu tenho que ter uma relação íntima com Deus, porque senão essa coisa vai se interromper, esse enchimento vai se interromper, e aí você vai sentir falta disso. E a gente sabe muito bem que é muito fácil é mais fácil você se sentir vazio do que cheio. Porque para você se encher, demanda um certo esforço. Agora, para se esvaziar, muito facilmente. É igual uma bexiga. Para encher, você tem que empregar esforço para encher aquilo lá, não tem? Apesar que tem as maquininhas, né? Mas quem não tem maquininha tem que empregar esforço, encher a bexiga, assoprar para poder encher. Mas e para esvaziar ela? Coisa mais fácil do mundo, se dá uma espetadinha, puf, assim é a gente. Então é buscar constantemente. Pode passar. Tá? Efésios 5,18. Olha lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Outra figura de linguagem. Vamos entender essa figura de linguagem. Por que Paulo usa aí a expressão não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo? A pessoa que está embriagada, ela está sob domínio de quem? A pessoa que está cheia do Espírito está sob domínio de quem? Então ele diz, olha, não se encha de cachaça,
se encha do Espírito. E se você se encher do Espírito, você vai estar sob o domínio do Espírito. Se você se encher de álcool, você vai estar sob o domínio do álcool e vai fazer tudo aquilo que ele te manda fazer. Porque você perde das drogas lícitas e das drogas ilícitas. Todas elas são ruins. Mas o álcool acho que é pior. Porque ela tira o cara ela tira o ser humano do seu centro de um jeito tão tremendo que o camarada se mija e se borra todo. Tamanha é a força do bicho. Perde o controle racional e perde o controle motor, né? Ele não consegue andar em linha reta. Ele vai, parece João Bobo. Vai para lá e para cá, vai andando em zigue-zague, porque ele está sob o domínio do álcool. Então você vê que o cara está sob o domínio do álcool, ele faz aquilo que ele está dominado. Se você se encher do Espírito, logo você vai fazer aquilo que o Espírito te dominou. Se você está sob o domínio dele, você vai fazer exatamente aquilo que ele quer e do jeito que ele quer. Amém? Então, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Após dar essa ordem enfática, Paulo passa a descrever as características ou os sinais de um crente cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 19. Vamos ver agora, irmão. Agora presta atenção a partir daqui, porque Paulo vai começar a descrever quais são os sinais de um crente cheio do Espírito Santo. A partir daqui ele começa, ele diz, enchei-vos, e a partir daqui ele começa a descrever como é que eu sei que eu estou cheio ou não desse Espírito. Verso 19. Abra quem tiver com a Bíblia aberta, vamos ler, eu coloquei só um pedaço aí do texto aí. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Querido, olha, não, volta lá, aí, fica aí. Primeiro sinal de um crente cheio do Espírito Santo, segundo diz Paulo, e eu creio no que Paulo disse, porque ele estava sob orientação do Espírito, e aí é a palavra de Deus, o primeiro sinal que ele diz é comunhão. Seu primeiro sinal de que um crente está cheio do Espírito Santo é que ele busca comunhão, e não pode ser diferente disso aí. Se for diferente disso aí, tem problema. Então, qual é o primeiro sinal que nós temos aqui do que Paulo está dizendo? Primeiro sinal de um crente cheio do Espírito Santo, primeiro sinal é que ele busca comunhão. O crente cheio não busca se afastar. O crente cheio busca proximidade, ele busca comunhão. Pode passar. O que é comunhão? Comunhão é essa unidade que deve haver entre o povo, sem barreira, sem dificuldades. É comungar, é estar junto. Estar junto de acordo, principalmente no que se refere à obra de Deus. Podemos ter diferenças em algumas questões, mas como disse Paulo, nós temos que estar voltado em uma só fé, em uma só comunhão. Agora, é claro que as diferenças, elas vão haver, mas não pode haver diferença no objetivo maior, que é servir ao Senhor. Nas outras não tem jeito, porque nós somos seres humanos, então as diferenças vão haver. Agora, no que tange a obra de Deus, se houver a diferença, meu irmão, é porque nós não estamos com tanta comunhão assim. Qual que é o propósito máximo da igreja nessa terra? O propósito máximo da igreja nessa terra é servir ao Senhor e fazer a sua obra. Se houver divergência aqui nesse ponto, é porque faltou a comunhão. Porque se tiver a comunhão, todos vão estar unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, de servir ao Senhor. Agora, as diferenças vai haver, isso não tem como, que nós somos seres humanos. Agora, como é que minimiza as diferenças? Como é que nós conseguimos minimizar as diferenças entre nós aqui? Exatamente nisso que nós estamos falando. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós conseguimos minimizar. Não é que nós vamos extinguir as diferenças, mas nós vamos minimizar as diferenças a tal ponto
que nós consigamos trabalhar em torno de um único objetivo, de um único propósito, que é servir a Deus e falarmos da palavra de Deus àqueles que precisam. Então entende por que tem que ter o Espírito? Se não tiver Espírito fica tudo muito difícil. Eu preguei uma mensagem há alguns anos que diz o seguinte, que Deus é aquele que opera, o Espírito é aquele que opera a unidade na diversidade. Por que ele opera a unidade na diversidade? Porque somos pessoas diversas, somos pessoas diferentes. Cada um tem uma opinião, cada um tem um desejo, cada um tem um modo de ver a vida. Cada um é um mundo diferente um do outro. Só que quando o Espírito Santo está entre nós, em nós e no meio de nós, ele vai fazer dessa diversidade uma unidade, a tal ponto que todos consigam remar para o mesmo lado, né? Porque não tem, por exemplo, você pega lá num barco, um vai remar para frente, outro vai para trás. Para que lado que vai? Vai para lugar nenhum, não vai sair do lado. Eu gostava muito de assistir o programa do Jacan, que ele tinha, eu esqueci o nome, no 13. Passou um episódio de dois sócios que os caras não se entendiam nem com essa brava. Era briga, era discussão, era tudo. Aí o Jacan se enfesou, marcou um encontro com eles. E tinha um bote. E aí ele falou, olha, agora nós temos que chegar lá naquela ilha. Só que ele não falou nada. E os caras entraram e o Jacan entrou junto. E os caras não se entendiam nem para remar. O Jacan, mas como é que nós vamos chegar lá se vocês não conseguem nem se entender aqui para remar? Aí ele foi explicando e tal, e os caras foram se ajeitando, conseguiram chegar lá do outro lado. Aí qual foi a moral da história que Jacan queria passar? É o seguinte, se não tiver a unidade entre vocês não vão chegar em lugar nenhum. Vocês não vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Então é a mesma coisa, irmão. Se o Espírito não estiver em nós, as diversidades vão falar mais alto do que a unidade. E a diversidade não pode falar mais alto do que a unidade. O que tem que falar mais alto entre nós é a unidade que nós temos que ter em Cristo Jesus. Aí nós vamos minimizar as diversidades. Não vamos extinguir, mas vamos minimizar essa diversidade. Amém? Amém. Ainda no verso 19, ele diz outro sinal do crente cheio do Espírito Santo: adorando de todo o coração. Então, o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo terá uma postura de louvor e adoração a Deus. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, se os irmãos estão cheios do Espírito Santo, se a igreja está cheia, qual será o objetivo dela? Adorar a Deus de todo o coração. Irmãos, o culto é estabelecido para quem? Para nós ou para Deus? O culto tem que agradar a quem? O culto tem que agradar a nós ou tem que agradar a Deus? O culto foi feito para agradar a Deus. Então o discurso não vale aqui, em lugar nenhum. Quando o crente chega em um culto e termina o culto e ele fala assim, não gostei do culto, o culto não me agradou, o culto não estava bom. É claro que não estava bom. O culto não foi feito para me agradar. O culto não foi feito para mim. O culto foi feito para Deus. Então eu vou adorar a Deus. Não importa como esteja o culto, mas o meu culto será um culto bom, porque é um culto que eu vou prestar para Deus. Não interessa quem vai pregar, não interessa quem vai dirigir, não interessa quem vai cantar. Se eu vim com o propósito de adorar a Deus, o meu culto será um culto abençoado. Porque o culto não foi feito para nos agradar. O culto foi feito para adorar e agradar somente a Deus e somente a Deus. Então, esse é o terceiro sinal, né? Não sei. Vocês vão contando aí. Então, o outro sinal é que o crente cheio do Espírito, a única coisa que ele sabe fazer é adorar
ao Senhor em todo o tempo. É isso que ele gosta de fazer, é isso que ele quer fazer. Segundo, terceiro ou quarto, não sei. Agradecendo por tudo. Então esse é mais um sinal de um crente cheio do Espírito. É um crente que agradece a Deus por tudo. Tudo que seja bom, tudo que seja ruim, tudo que deu certo, tudo que deu errado, mas ele continua agradecendo a Deus por tudo. Stott diz que alguns crentes dão graças a Deus por algumas coisas, mas o cheio do Espírito Santo agradece sempre. Fato, alguém agradece por algumas coisas, mas o crente cheio agradece a Deus por tudo. Tudo que seja bom, tudo que seja ruim. Por exemplo, nós temos dificuldade com essa questão do diabo. O judeu não. O judeu não tem esse negócio, não tem esse problema de ficar pensando se é o diabo, se é o diabo. Para o judeu é o seguinte: tudo que vem de bom é de Deus, tudo que vem de ruim é de Deus. Portanto, ele agradece a Deus por tudo. Ele não tem esse problema que nós temos aqui. Então ele sabe agradecer. Você pode ver isso. A mentalidade de Jó é a que percorre a linha da história e chega até os dias de hoje. Ele diz: tudo que vem, Deus me deu, Deus me tomou. Ou seja, ele deu tudo que é de bom, mas ele também deu tudo que é de ruim. Portanto, eu só posso fazer agradecer. Então, o crente cheio, eles agradecem por tudo, não por algumas coisas, mas ele agradece por todas as coisas. A murmuração é um pecado que está ligado à descrença. Porém, o cheio do Espírito Santo sabe que não mais se pertence a si mesmo, não mais se pertence, e sim pertence a Cristo, e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é outra consciência do crente cheio do Espírito Santo, é entender que ele não pertence a si mesmo. Vamos ler um texto de Paulo em Gálatas, que eu gosto muito desse texto, capítulo 20. Capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem achou, por favor, pode ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como é que está na sua tradução aí, gente? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Está quase igual a tradução. De vez em quando eu peço para ele a tradução dele, porque a tradução dele é um pouco diferente da de vocês. E algumas expressões que aparecem ali é um pouco mais compreensível do que na normal, tá bom? Então, Paulo tinha essa consciência, que ele não se pertencia mais. Não se pertencia mais. Ele se pertence a Cristo. Portanto, se ele pertence a Cristo, ele mesmo vai dizer, não só aqui em Efésios, mas ele vai dizer em outra passagem, que nós temos que agradecer a Deus por tudo, por essa ideia de pertencimento. Diz: eu não me pertenço mais a mim mesmo, não me pertenço mais, mas eu pertenço ao Cristo, ao Filho de Deus, aquele que é o autor e salvador da minha fé. É a esse que eu me pertenço. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, se ele não tiver essa consciência de pertencimento, ele vai perder tempo no Evangelho. Vai perder tempo no Evangelho. Porque, é como diz a Bíblia, não tem como você servir a dois senhores. Você serve um, você serve outro. Se você servir os dois, nenhum dos dois vai encostar de você. Nem Deus e nem o diabo. Ou você serve, tem que fazer uma decisão. Você tem que pertencer a alguém. O ser humano, ele tem que pertencer a alguém. Ou ele vai pertencer ao diabo, ou ele vai pertencer a Deus. Mas se ficar no meio termo, serve aqui, serve ali, nem o diabo gosta de você e nem Deus. Então tem que pertencer. O ser humano foi criado para pertencer. E foi criado para pertencer a Deus, como disse o Francisco aqui. O ser humano que vai para o inferno de xereta.
xereta, porque a Bíblia diz, é bem clara, que o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Olha, xereta. Então você tem que pertencer a alguém. Ou ao diabo, ou a Deus, tá? Você tem que pertencer. Nós lutamos para pertencer a Cristo. Então o crente cheio do Espírito, irmão, ele tem essa consciência de pertencimento. Ele tem essa consciência que ele não é dele mesmo. Ele é de Deus, ele é de Cristo. É como quando foi a questão de pagar o imposto, que alguém chegou lá para pegar Jesus na encruzilhada e disse, e aí, é lícito pagar imposto? Nós temos que pagar imposto? Aí manda lá o cara pegar lá o Pedro, pegar o peixinho lá e tirar a moeda. E aí tem a esfinge do César, e ele pergunta, como é que é? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? A moeda, então dei para ele. O que é de Deus? Nós. É a mensagem que ele deu ali. A moeda pertence a César, então entrega esse lixo para ele. Claro que Jesus não falou assim que ele era educado, eu sou mal educado. Entrega para ele. Mas vocês não são dele. Vocês são meu. Olha a mensagem, irmão. Assim como vocês estão dando essa moeda na mão do César, assim vocês devem se entregar a si mesmo na minha mão, porque vocês me pertencem. Se nós pertencemos a Ele, então é a Ele que nós vamos glorificar, adorar, exaltar e servir em toda a nossa existência. Amém? Amém. Então, irmãos, o crente cheio do Espírito, ele vai agradecer a Deus por tudo, e ele tem que desenvolver a consciência de pertencimento. Nós temos que ter a ideia, irmãos, que nós somos aqui, como disse o próprio Cristo, nós somos aqui forasteiros, nós somos aqui peregrinos, nós estamos aqui só de passagem. De passagem. Nós não somos natural disto aqui. Nós somos natural da glória celeste. E é para lá que nós temos que voltar, porque nós somos natural de lá. Então, nós temos que ter essa consciência de pertencimento. A quem que eu pertenço? Eu pertenço a Cristo. O crente cheio do Espírito, que agradece, ele tem essa consciência. Eu pertenço e pertenço somente a Cristo. Pode avançar aí. Mais um sinal do crente cheio do Espírito Santo. Sujeitando, aí já estamos no verso 21. Lê o verso 21 todo aí. Já estamos do verso 20 ou no verso 21? Alguém lê? Efésios, nós estamos no Efésios capítulo 5, tá, gente? Agora vamos ler o versículo 21. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Aí você vê, a tradução dele já muda um pouquinho, tá vendo? Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. É que a lógica é a mesma. Você só pode se sujeitar, você só pode obedecer se você se sujeitar. Então o tradutor já decidiu colocar logo: obedeçam uns aos outros. Não é isso que está aí? No temor de quem? Mas não é obedeçam uns aos outros no temor do próprio homem. Se for no temor do próprio homem, vai chegar uma hora que esse respeito vai acabar. Vai chegar uma hora que essa obediência vai se embora. Mas aqui a lógica é o seguinte, irmãos: se você respeita a Deus, por lógica, você vai respeitar os seus semelhantes. Eu sempre digo o seguinte: se eu não conseguir ser fiel a Deus, eu não vou ser fiel a ninguém. Se eu não conseguir ser fiel a Deus, eu não vou ser fiel a ninguém. A ninguém, isso não pode ter certeza. Porque a lógica que Paulo está colocando aqui: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, se você respeita Deus, por lógica,
você vai respeitar os seus semelhantes, porque esse é o sentido da palavra temor. Antigamente ensinou-se para nós que a palavra temor significava medo. Temor nunca significou medo em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Temor sempre significou respeito. Respeito. Quando o sacerdote entrava uma única vez por ano no lugar mais profundo da tenda da congregação, ele entrava de frente. E quando ele saía de frente para a arca. Não virava as costas. Ele saía de frente para a arca. Tamanho era o respeito que se tinha pelas coisas de Deus. Então, querido, se eu não conseguir respeitar a Deus, eu não vou conseguir respeitar o meu semelhante. Essa é a lógica que Paulo impõe aqui. Então, qual é a marca, qual é o sinal do crente cheio do Espírito Santo? Sujeitando-se por amor de Cristo. Ou seja, aquele que respeita o seu próximo, porque respeita o seu Cristo, ele vai respeitar o seu próximo. Então, essa é a lógica do que Paulo está dizendo para nós aqui no verso 21. A submissão é tão importante que o verbo aparece 32 vezes no Novo Testamento. Só este vocábulozinho aí, sujeitar. 32 vezes. Tamanha a importância desse verbo. Parece-nos que a marca registrada do cristão cheio do Espírito Santo é a submissão a Deus e às autoridades constituídas. Tudo porque um cristão cheio do Espírito Santo não será levado por esse Espírito a se opor à autoridade levantada pelo mesmo Espírito. Romanos capítulo 13. Foi colocado lá. Respeite. Foi constituído lá. Respeite, faça o que manda fazer, até o ponto que não fira a sua fé. Porque, como diz o próprio texto, Pedro vai dizer, alguém pergunta, até que ponto eu tenho que obedecer às autoridades? Pedro responde, até o ponto que não confronte a sua fé. E ele vai dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas ele vai dizer, até o ponto que a nossa fé não for atacada. Enquanto ninguém atacar a nossa fé, nós temos que nos sujeitar. A hora que alguém atacar a nossa fé, aí nós estamos desobrigados biblicamente a não ouvir. Porque existe uma hierarquia de leis. Tem a lei dos homens, mas nós temos uma lei muito maior que a dos homens, que é a lei de Deus. Se a lei dos homens confrontar a lei de Deus, qual é que você vai obedecer? A de Deus, ainda que você confronte a lei dos homens, porque ela não está acima da lei de Deus. Enquanto ela não confrontar, respeite, pague seus tributos, pague seus impostos, pague a passagem no valor certo, que eu tenho certeza que tem muito crente que chega ali no Aracaré, em vez de passar na cancela, pega na mão do vagabundo, porque é 3 reais. Aí depois, irmão, vai falar do Lula. Verdade. É tão ladrão quanto. Ah, mas ele roubou milhões. Você roubou R$1,30. É tão ladrão quanto. Respeite as autoridades. O valor não é R$4,30? Pague R$4,30. O patrão dá a corrupção, não dá? Não, o patrão dá, mesmo que ele não dê. Que não dê, você tem a obrigação de pagar os 4. Mas está caro. Irmão, não interessa se está caro, é tua obrigação pagar o que está estabelecido. Mas é roubo, não interessa, paga o que está estabelecido lá. Você é um crente cheio do Espírito e você tem que obedecer às autoridades constituídas. Pela penitenciaça, né? Vai ficar miséria. Tá certo, irmãos? Passa, Gustavo. Portanto, a ordem é que busquemos ser cheios do Espírito Santo e não buscar o batismo com o Espírito Santo, porque já aconteceu no ato da conversão. Esse é o ponto aqui. O batismo nós já recebemos, está feito, está selado. Mas o enchimento, há uma constante disso. Você pega o Novo Testamento a partir de Atos, você vai ver sempre a repetição da palavra, buscar o enchimento,
revestivos, buscai o enchimento, revestivos. Por quê, irmãos? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, é aquela passagem de Ezequiel 37. Ela é uma passagem histórica, mas eu vou alegorizar ela. Quando ele está lá no rio Quebar, e ele está lá no rio Quebar e tem uma visão, e aí Deus manda, começa a andar pelas águas. Aí ele anda, as águas batem no artelho, ou aqui, né? Aí ele vai mais um pouquinho, bate nos joelhos. Ele vai mais um pouquinho, bate na região lombar. Ele anda mais um pouquinho, não tem mais chão. Ele tem que nadar. Ou seja, se ele não nadar, ele vai acabar afundando. Irmão, essa é a lógica que pairou sobre nós. Eu fui batizado, e agora o que eu faço? Eu paro? Não, meu irmão. Tem que continuar fazendo a manutenção desse negócio. Porque se você não fizer a manutenção disso que você recebeu, você vai se esvaziar e a caminhada vai ficar difícil. A caminhada sem o Espírito, irmão, é caminhada de derrota. É caminhada de derrota. É caminhada de crente que vive reclamando, que vive murmurando, que vive se lastimando, vive dizendo que é um derrotado, que é um fraco, que é um fracassado. Irmão, eu passo tudo, eu reclamo demais. Eu só não posso reclamar de uma coisa. Eu não sou nem um fracassado, nem um derrotado, porque são 28 anos. 28 anos aos pés da cruz. E 28 anos Deus tem nos ajudado. Mas se eu deixo de buscar, se eu deixo de clamar, meu irmão, eu acho que eu nem estaria na luz divina mais. Eu acho que eu estaria no mundo já de novo, na mão do capeta. Tem que buscar constantemente. Mas eu tive um culto avivado aqui. Muito bem, continue buscando. Mas eu recebi uma graça muito. Continue buscando, não pare naquilo. Não ache que aquilo vai durar a vida toda, não, meu irmão. É por isso que ele dá a ordem de buscar sempre, porque ele quer nos ver sempre aos pés dele. Irmão, sabe qual que é a visão mais bonita que eu acho do texto, além da de Isaías? E eu oro sempre o texto de Isaías, eu oro sempre esse texto, e orei essa manhã, é dos 24 anciãos, que está diante do Rei da Glória. Eles lançam a coroa e se prostram de joelho diante do Rei da Glória. Essa é uma visão maravilhosa. Essa é uma visão gloriosa de um crente que está sempre prostrado diante do Rei da Glória. Agora, para isso, irmão, tem que buscar o Espírito Santo sempre. Não é só hoje, não é só amanhã, é todo dia, toda hora, constante, andando na rua, na sua casa, deitando, levantando, dormindo. Tem que se encher dessa graça, se revestir dessa graça, porque se isso não acontecer, irmão, é derrota na certa. É põe a mão no arado e largar para lá. É começar a caminhar e de repente deixa de se buscar essa graça. Quando vai dar fé, está o crente lá no mundo, porque deixou de buscar essa graça, achando que isso é alguma coisa que vai durar ad eterno. A durar ad eterno se nós buscarmos constantemente, estarmos aos pés da cruz constantemente. E Deus é sábio naquilo que faz. Há uma lógica em Deus muito grande que nós não conseguimos nem compreender. Ele poderia muito bem infundir o seu Espírito em nós, como Ele infundiu, mas fazer com que essa graça, essa força que foi infundida em nós, que foi colocada em nós, fosse um combustível eterno até a sua vinda. Mas não, Ele nos dá a sua graça e diz: agora continue buscando, para que esse rio continue jorrando da sua vida, da sua alma, porque fazendo assim nós vamos estar aos pés da cruz. Sabe qual que é o primeiro sinal de um crente vazio? De um crente que já foi, a graça já foi-se, como diz o texto que eu me esqueço, que Samuel chega e fala: Icabote, foi-se a glória do Senhor. A primeira marca de um crente vazio é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Volta lá, pessoal. Desde o início.
Vai mais um. Aí. A primeira marca de um crente vazio, sem graça, xoxo, sem vida, é isso aí, ó. Não quer comunhão mais. Começa a se isolar. Começa a se afastar das coisas de Deus. Porque faltou o Espírito, e aonde falta o Espírito, falta a comunhão. E aonde falta a comunhão, meu irmão, só existe um afastamento de Deus, das coisas de Deus e daqueles que pertencem a Deus. Avança. A adoração, já não quer adorar mais. Quer adorar mais? Não tem prazer. Não tem vontade de adorar. Não tem vontade de buscar a Deus mais. Não tem alegria mais em louvar, não tem alegria mais em orar, não tem alegria mais em cantar, não tem alegria mais nada. Por quê? Porque está vazio. Porque quem está cheio faz isso e faz isso com alegria. Avança. Mas existe um perigo aí, Luiz. Às vezes a pessoa se afasta porque a murmuração está demais na igreja. Eu não. Aí se afasta daqueles que a gente julga, né? Está na comunhão e tudo mais. Mas às vezes a murmuração é tanta que a pessoa se sente melhor em casa do que na própria igreja. Não, mas isso acontece? Não, eu entendo o que o pastor Valdir está dizendo, mas isso não é justificativo. Não é justificativo. E eu não falo isso porque eu aprendi em sala de aula, não. Eu não falo isso porque eu estudei teologia, não. Eu falo isso por vivência. E eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho autoridade para dizer que isso não é justificativa. Porque o crente cheio do Espírito, irmão, ele passa e transpassa todas as barreiras e todas as dificuldades, mas ele não arreda aos pés do seu Senhor. Não arreda. Mas aí, no caso, Luiz, que eu estou falando, não é arredar o pé do Senhor, não. É arredar o pé da igreja. Então, mas aí nós vamos ter um problema, porque se o crente está cheio... Eu penso o seguinte, que a murmuração acaba afastando pessoas. Estou entendendo o que o pastor Valdir está falando. Nós temos que, vamos supor, talvez nem seja o nosso caso, né? Então, talvez não seja o nosso caso, mas se acontece isso, né? E a gente vê as pessoas se afastando, é porque a pessoa simplesmente ela está obedecendo aquela palavra que diz assim, olha, se afaste da aparência do mal, porque a murmuração não é outra coisa, é a aparência do mal. Não, mas aí o contexto é outro. O contexto é um caso que a gente tem que se aprofundar nisso, o que é que afasta a pessoa, não da presença de Deus, não, porque até em casa mesmo você está na presença de Deus. Sim, mas irmão, entenda comigo. Se você está se afastando por questões, é porque você não quer comunhão. Se logo você não quer comunhão, você está dizendo para mim que você está precisando de uma ajudinha extra do Espírito. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Um crente que está cheio do Espírito não tem justificativa. O crente que está cheio do Espírito, primeiro que ele nem se afasta. Ele continua segurando a cabeça do burro. Independente do que fala, independente do que digam, ele continua segurando a cabeça do burro. Não pode, porque, irmão, se isso acontecer, você fala para mim, eu estou cheio, estou em casa, vai me desculpar, meu irmão, tem problema. Porque o crente que está cheio, ele avança adiante. Olha os exemplos que nós estamos tendo aqui. Você quer mais dificuldade que esses homens que escreveram o texto passaram? E não arredaram o pé? Foram até as últimas consequências? E nós estamos aqui hoje, é porque nós somos fruto do que aconteceu lá em Atos 2, irmão. Nós estamos aqui hoje, porque nós somos fruto daquilo lá. Nós não estamos aqui porque nós somos bonitinhos. Nós estamos fruto do que aconteceu a partir de Atos 2. E se você ler a história da igreja, você vai ver que esses homens derramaram sangue. Então é isso que eu estou falando, uma conversa, um olhar. Isso não é justificativa para o crente se afastar de Deus e nem da comunhão com Deus. Porque quem está cheio, ele quer comunhão com Deus, ele quer adorar a Deus na casa de Deus.
É isso que eu estou dizendo. Por que eu falo isso, irmão? Porque o brasileiro hoje, o Brasil hoje, os brasileiros são muito infantilizados. Quem vive na rede social sabe. A infantilização é tão grande que se o cara fala uma coisa desse tamanho aqui, parece que o cara falou um palavrão. Eu não falei, ele falou uma coisa desse tamanho aqui. Mas está tão infantilizado, tão papai e mamãe, que você não pode falar nada. E crente não tem esse negócio, meu irmão. Crente não tem que ter medo de cara feia. Crente não tem que ter medo de quem fala, de quem deixa de falar. Crente foi chamado para encarar o negócio de frente. De frente. Então, se eu estou cheio do Espírito, e eu estou falando para você, não é porque eu fui para uma sala de aula aprender, não, meu irmão. Isso aqui ninguém me ensinou em sala de aula, não. O que eu estou falando não foi livro que me ensinou, não. Foi a experiência que eu passei aqui, passo aqui durante 28 anos, que me diz que não há justificativa para tal. Não há. Ah, o irmão olhou torto. Olhou? Ora, pois, se você está cheio do Espírito, o que você vai fazer? Senhor, como foi dito ontem aqui, né? Do cara que passa, você fala, vai com Deus. Senhor, ele me olhou torto. Mas o Senhor é poderoso para acertar o olho dele? Para ele olhar certo? Senhor, ele falou mal de mim. Mas você é poderoso para absorver e entender que é uma fraqueza dele, que você que é forte, tem que entender a fraqueza dele e ajudá-lo até se for possível. Então aqui não dá para ser infantil não, meu irmão. O tempo nosso está curto, está remido, e não dá para a gente ficar arrumando justificativa para tudo a toda hora. Nós arrumamos justificativa demais. Nós damos muita justificativa para tudo. Ah, eu não estou com fome porque, sei lá, o irmão lá fez uma comida ruim. Pelo amor de Deus, irmão. Você já pensou se Cristo começasse a olhar para a circunstância da vida? Para as murmurações, até de demônio ele foi chamado, meu irmão. Até de demônio ele foi chamado. E ele se enfiasse no buraco. Digo, olha, quer saber? Esse povo me enche o saco. Está me torrando a paciência, eu vou, me socar dentro de um buraco. Ele seguiu adiante. Se ele é meu exemplo, se ele é seu exemplo, o que ele nos ensina? Se alguém murmurou, o que eu faço? Eu paro? Não, eu continuo. Se alguém olhou feio, o que eu faço? Eu paro? Não, eu continuo. Se alguém me defamar, o que eu faço? Eu paro? Não, eu continuo. Se alguém me afrontar, eu paro? Não, eu continuo. Porque se ele não tivesse transpassado todas essas barreiras, ele na cruz do Calvário não tinha ido. Então, se ele é meu exemplo, se ele é seu exemplo, então nós temos que transpassar todas as barreiras, todas as dificuldades, sim. Pastor, quando o senhor entrou aqui para ser pastor, muitas perguntas para o senhor. Então, era para o senhor ter saído da pastoreada, e o senhor continuou. E era para todos ter saído, não era para ninguém aqui na igreja. E Deus usou o senhor e estamos aqui, né, para glorificar e exaltar o nome do senhor. Não foi fácil para o senhor passar esse filho sozinho. Não é fácil para ninguém, irmão. Quer dizer, ele está ainda pensando, né? Pensando. Não é fácil para ninguém, irmão. Ser crente não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma realidade. O crente cheio do Espírito, irmãos, ele vai fazer tudo isso que eu estou lhe falando. Agora o crente que está vazio, ele vai fazer tudo ao contrário disso que nós estamos falando aqui. Adorar a Deus. Eu vou dar uma passagemzinha só para vocês aqui. Quando foi pela primeira vez que eu passei aqui, como pastor presidente, que era o pastor Clóvis aqui ainda. E eu, tudo que eu sei hoje, respeito de oração,
de jejum, de obediência, de dedicação na obra de Deus, irmãos. Irmão, pensa que eu aprendi em sala de aula? Eu aprendi aqui, ó. O que eu aprendi em sala de aula foi a parte teórica. A parte prática foi aqui que eu aprendi. Aprendi com esses caras que fundaram esse ministério. E eu trabalhei com o Clóvis, ombro a ombro. Trabalhei aqui e a gente trabalhava junto, que ele era pedreiro e eu era servente dele, nós trabalhávamos ombro a ombro. Aí quando o Toninho decidiu largar, que não queria mais, que aí foram fazer a eleição, irmão, você pode até perguntar para o Clóvis, que se ele lembrar, ele vai dizer isso aí. E eu sempre tive amizade com o Clóvis, a gente orava junto. Se ia para o monte a gente ia, se ia para o vídeo a gente ia, se via para consagrar a gente vinha. Eu era cooperador na época, então a gente estava ombro a ombro. E de repente eu comecei a ver o pastor Clóvis meio calado. Que a gente conversava o dia inteiro, trabalhando junto, conversando e tal. E de repente ele começou a ficar calado, indiferente e tal. Aí surgiu uma conversa, que eu não sei quem saiu com essa conversa, dizendo que na época eu estava fazendo, aí eu digo para você, falso testemunho, eu poderia ser, se eu fosse mimimi, né? Ah, não quero saber, mas vou me encostar ali. Aí surgiu uma conversa que eu estava fazendo um abaixo-assinado para tirar o pastor, ele era pastor aqui, para tirar o pastor Clóvis da direção da igreja. Quem lembra disso aí? Pronto, deixa quieto. Deixa na mão de Deus, dá na glória, graças a Deus. Mas surgiu essa conversa. E eu fui questionar o pastor Clóvis. Pastor, o que está acontecendo? Aí eu apertei, aí ele não quis falar. Eu falei, pastor, é o seguinte, eu estou sabendo da conversa que está surgindo na igreja. Que foram dizer para o senhor que eu estava pelas suas costas fazendo abaixo não para tirar o senhor. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Porque, irmão, se eu tenho que chegar a algum lugar, eu vou chegar por mérito e por graça de Deus. Não vou chegar por safadeza, não. E aí cheguei nele e falei, olha, pastor, isso aí é mentira de quem falou. E eu insisti com ele, pastor, pelo amor de Deus, fale que essa pessoa, eu, o senhor e essa pessoa, vamos sentar, vamos conversar e vamos esclarecer esse negócio. Não, Luiz, deixa isso para lá, eu acredito no que você fala. Então eu falei, então tá bom, pastor, então bora seguir à frente, bora seguir adiante e deixa que Deus tome conta desse troço todo aí. Mas eu tenho 28 anos de evangelho hoje, na época eu tinha muito menos. Então eu poderia me enfiar num buraco. Porque alguém falou, não, falou, deixa eu falar, então tá falado, irmão, bora pra frente. Tem que encarar, irmão. O crente cheio, ele encara. Ele encara de frente as dificuldades da vida. Porque Deus dá força, Deus dá graça, Deus dá ânimo para a gente continuar. Vou dar um testemunho para você de primeira mão. De primeira mão do que eu estou dizendo aqui. Vocês não me veem reclamar da vida. Vocês não me veem ficar falando da minha vida, da minha situação. Vocês me veem o que eu sou aqui. Mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho situações para ser resolvidas, que se eu me deixar levar por elas, a gente para. E essa semana, eu me senti tão derrotado, e vim me arrastando durante toda essa semana com esse sentimento de derrota e fracasso. Mas vocês não me viram falar para vocês. Vocês viram? Estamos vendo. Hoje. Mas por que eu estou falando hoje? Porque, irmão, Deus é misericordioso. Quando a gente busca, você pode sentir tudo isso. Mas quando você entra na casa dele, entra pelas portas sagradas, você pode ter certeza que você vai sair daqui diferente. É o que eu sempre falo para vocês. Então, não tem justificativa para o crente cheio
continua. E vou mais longe ainda. Se Deus tem uma obra com essa pessoa, Ele vai lá dentro da caverna e arranca. Porque foi exatamente assim que Ele fez com Elias. Elias se isolou, se enfiou no buraco, e Deus disse: não, você tem mais uns 40 anos aí pela frente para encarar esse povo aí. Arrancou-lhe e fez caminhar. Então, meu irmão, o crente cheio, ele tem que transpassar barreiras e dificuldades, e nós vamos ter elas muitas, não vai cessar. Passa uma hoje, vem outra amanhã, passa aquela, vem outra depois, e você tem que continuar, você não pode parar. A pauleira está por cima do lombo, você tem que continuar a caminhada sempre. Porque, como diz o apóstolo Paulo, as tribulações que passamos aqui, e ele fala até engraçado, a momentânea tribulação que nós passamos aqui não pode se comparar ao peso de glória que nós vamos receber quando adentrarmos pelos portões celestes. Então independe, irmão, se alguém olhou feio, se alguém falou, se alguém disse, se alguém não disse, se alguém viu, se alguém não viu, você continua a sua trajetória. Por quê? Porque você está cheio desta graça. Se você está cheio dessa graça, você continua adorando a Deus. Ninguém vai roubar de você o prazer de adorar a Deus. Irmão, ninguém nunca roubou de mim, não vai roubar nunca o prazer de fazer o que eu faço. Ninguém vai roubar. Ninguém, nem homem, nem o diabo. E eu tenho convicção de que falo, ninguém vai roubar isso. Ninguém vai roubar. Pode me roubar outras coisas, mas o prazer de falar da palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, servir ao meu rei, jamais. Porque assim como Paulo disse, eu falo junto com ele. Eu digo ali junto com Paulo, eu sou escravo. Eu sou escravo de Cristo. E se eu sou escravo de Cristo, estou cativo nele, eu vou até as últimas consequências. Eu estou pagando para ver o que vai dar. E eu sei o que vai dar no final. Adentrar pelos portões celestes e ver o Rei da Glória. Esse é o meu objetivo. Esse é o seu objetivo? Se esse for o seu objetivo, irmão, você vai passar por montanha, vale, você vai romper tudo. Porque você quer chegar lá do outro lado e ver Cristo na sua glória celeste. Glória a Deus. Amém? Amém. Às vezes os abatimentos entram em nós, isso é fato, porque somos seres humanos. Às vezes nos entristecemos, somos seres humanos. Às vezes nos magoamos, somos seres humanos. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar prostrado diante da minha tristeza, diante da minha mágoa, diante dos meus problemas, porque se eu me prostrar ali eu vou ficar, e ali não é o meu lugar, e ali não é o seu lugar, prostrado diante de situações. O seu lugar é prostrado diante de Cristo, que pode resolver situações. O problema é que muita gente está se parando no lugar onde está, para nas suas frustrações, para nas suas tristezas, para nas suas decepções, e não consegue avançar, não consegue ir adiante, porque está parado no lugar errado. O nosso lugar de parada é aos pés da cruz. Sempre. Amém? Amém. Então, irmão, o crente cheio do Espírito, ele vai continuar com esse desejo de adorar. Ele vai continuar com esse desejo de querer comunhão. De buscar comunhão. Tá certo? E agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Isso é uma dura lição. Como diz o autor aqui, nós agradecemos algumas coisas, mas eu não posso agradecer algumas coisas, eu tenho que agradecer todas as coisas. Quem está cheio vai fazer isso. Quem não está vai murmurar, né? Quem não está vai ficar como o servo de Abraão, que ficou lá no pé do monte segurando o burro. Tem até um irmão que pregou uma mensagem dessa aqui. Abraão subiu com o seu filho e os servos ficaram lá segurando o burro. Sim, não deixa segurando o burro. Em vez de subir a montanha, não, fica no pé da montanha segurando o burro. Como se fosse bom segurar burro. Nesse caso, Avança. aquela função deles era essa mesmo. Não, sim.
Mas na função deles era aquela mesma, segurar o burro ali. A concepção de cultuar, nossa, eu enxergo hoje um pouco desorientada, né? Algumas pessoas se frustram porque ainda estão com aquele pensamento, né? Algumas pessoas que ele vem aqui para buscar, tá naquela contramão do que realmente a gente deveria pensar. A gente não vem para buscar, a gente vem para doar. Essa é aquela ideia correta de se cultuar. Cultuar é dar a alguém alguma coisa, né? Então, e o que eu vejo somos nós aqui falando que a gente veio aqui para buscar. E nessa busca a gente não recebe, porque a gente não vem, na verdade, para buscar, gente. A gente vem para doar. E aí, quando a gente sai com as mãos vazias, assim, a gente aparentemente acha que estamos saindo com as mãos vazias, é que nós saímos também frustrados, porque colocaram em nossa mente que a gente deveria buscar. E eu volto a falar, quando a gente vem cultuar, gente, a gente não vem para buscar, a gente vem para entregar. E quando a gente perde essa orientação, a gente se decepciona. Porque, poxa, mas falaram para mim que era isso, mas eu estou vendo que não é isso. Então, não é isso mesmo. A gente vem para se doar, para se entregar, para dar. Então, se a gente ainda tem essa concepção, a partir de hoje, joguemos ela fora e vamos tomar uma outra concepção. Ou seja, quando você vier aqui, amado, você vem para se entregar, ainda que você esteja triste, mas mesmo assim, se entregue, doe-se, que o Senhor ele é poderoso para deixar então você feliz de alguma forma. Mas o primeiro pensamento tem que ser de se entregar. A acepção da palavra adoração e culto, ela tem como sentido básico serviço. Serviço. Então, quando a gente vem para o culto, a gente vem para prestar um serviço. Então, se a gente vem prestar um serviço, o serviço vai ser prestado para Deus. Então, quem serve, tem dado momento que não busca, serve. Então, quando eu venho para o culto, eu venho prestar um serviço de adoração para Deus. Então, se eu venho prestar um serviço de adoração para Deus, eu vou prestar esse serviço de adoração para Deus. E aí no pacote, vai estar as suas necessidades ali. Então você está se preocupando em buscar a Deus, em adorar a Deus, mas no pacote está lá as suas necessidades sendo supridas, porque você veio com a mente certinha. Eu vim prestar um serviço a Deus, ou seja, eu vim prestar um culto a Deus. Então, se eu vim prestar um serviço, eu vou fazer serviço da melhor maneira possível. Não é assim no trabalho, não funciona assim? Você vai para o trabalho para prestar um serviço e da melhor maneira possível, porque você sabe, está implícito. Você sabe, se você prestar um serviço, um bom serviço, você vai ter um elogio do seu patrão lá, do seu chefe, carregado que seja, você vai ter um reconhecimento, né? E por trás pode até vir um aumentozinho, quem sabe? Então, se eu venho prestar um serviço para Deus, cultuar a Deus, é claro que essas coisas vão estar implícitas lá, e se o meu serviço for prestado de maneira agradável, você pode ter certeza que a resposta, ela virá em forma de bênçãos, de várias formas. Por quê? Porque Deus se agradou tanto do seu serviço que você fez ali, que Ele quer te dar um mimozinho. Vou dar uma caixinha de bombom para ele. Gostei do serviço dele no domingo passado. Então essa é a ideia. Culto, a gente serve, a gente adora, e a gente serve e presta um culto somente para o nosso Redentor. Amém? E aqui a gente começa então, a partir do domingo que vem, agora já não dá mais tempo, mas sobre os dons espirituais, que é uma realidade para a igreja do século XXI.
E se essa igreja do século 21 adentrar pelo caminho daquilo que nós acabamos de ver aqui, em Efésios capítulo 5, do verso 18 ao 21, isso aqui vai ser uma realidade abundante em nosso mundo. Porque nós viramos a mão, né? Nós queremos construir a casa a partir do telhado. Não vai dar certo. Você tem que construir a casa a partir do... E aí vai ter sustentação. Eu fui num lugar, em algum lugar do espaço. Irmão, o que é pregação boa para vocês? Você falou, aquilo foi uma boa pregação. É quando a gente aprende o que Deus quer para nós. A essência de vir aqui, não voltar vazio. Bom, para a irmã Juscelina, a boa pregação é isso, não voltar vazia. O que é uma boa pregação? Amém. É o que a irmã Zé acabou de falar também, irmãzinho acabou de falar. É uma explicação. Pregação é uma explicação. O que Jesus fazia? Jesus explicava as Escrituras para os discípulos e para a multidão. Uma boa pregação é uma pregação que contém uma explicação do que está dito no texto. E o que dá sustância para o crente é uma boa explicação do que está dito. O que nós vemos por aí em algumas denominações? Em alguns lugares. A pessoa toma o púlpito, em vez de se ocupar da pregação da palavra, vai se ocupar das suas experiências espirituais. Isso é pregação, gente? Experiências espirituais, o que viu, o que ouviu, isso não é pregação. Isso é um testemunho que você teve, mas não é pregação. Se você passar 30, 40 minutos, 1 hora, contando experiências espirituais não se repetem, são únicas. E são únicas para o indivíduo. Não quer dizer que a experiência que eu tenho aqui, eu vá falar para vocês aí, vai ser para vocês, é única, é minha. Eu posso testificar como eu testifiquei aqui, mas eu não posso fazer da minha experiência hoje a base para a minha pregação de jeito nenhum, porque isso não vai fortalecer ninguém, não vai dar sustância a ninguém, não vai dar orientação a ninguém. Aí não, a pessoa passa 1 hora falando de experiências espirituais, porque viu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu digo, meu irmão, e aonde está a palavra aí? Aonde está a explicação da Bíblia? Que é que o povo quer aqui, que é que o povo quer ouvir. É a bendita palavra de Deus. Então a gente inverteu. O alicerce está posto. Cristo é o alicerce. Cristo é o alicerce. O enchimento nós já entendemos. Agora nós temos base suficiente para entendermos que não se constrói a casa pelo telhado. Se constrói pelo alicerce. Então se nós estamos alicerçados pela palavra, cheio do Espírito, irmão, isso aqui vai ser uma realidade constante, como era nos dias dos apóstolos. O engraçado hoje é que quando acontece qualquer movimento espiritual, os caras saem anunciando aos 4 ventos, né? Porque o negócio está tão difícil de acontecer, que quando acontece, sai noticiando, né? No jornal, na televisão, na revista, porque aconteceu. Porque está tão difícil as manifestações do Espírito acontecer, que quando acontece tem que noticiar. Para a igreja primitiva isso era tão comum, tão normal, que eles lidavam com aquilo com muita naturalidade. Porque acontecia constantemente nos cultos, nos encontros, havia as manifestações dos dons do Espírito, havia as manifestações do Espírito no meio da igreja, mas fazia parte da igreja, mas porque ela estava alicerçada. Então ela conseguiu entender a funcionalidade dos dons do Espírito Santo, que devem acontecer
no século XXI, porque ela não cessou. Alguma ala da igreja disse que os dons cessaram, mas nós não somos dessa ala. Nós somos da ala da igreja que disse que os dons do Espírito, eles são reais e devem ser manifestos em nossos dias também. Então, a partir do domingo que vem, a gente vai começar a falar sobre esses dons. E aí tem algumas perguntas de reflexão. O que são os dons espirituais? Qual o propósito dos dons espirituais? Os dons espirituais são para os nossos dias? Qual é a nossa regra de fé e prática? O que possui o dom de profecia deve sujeitar sua profecia a quem? Graças a Deus, que antigamente quem profetizava era quase um intocável, né? Você não podia nem falar do cara. Não podia, não, irmão, é um profeta, você vai falar do profeta? Mas nós aprendemos que o último dos profetas foi o Cristo. João Batista e o Cristo. De lá para cá não tem profeta mais. De lá para cá tem o dom de profecia. E quem tem o dom de profecia não é intocável. E João diz que se alguém se levantar no seio da igreja, julgue não o indivíduo, mas o espírito que atua no indivíduo. Amém? Então, a partir do domingo que vem, a gente vai começar a estudar essa realidade que é para a igreja de Cristo de nossos dias. Amém? Fique de pé, nós vamos agradecer ao Senhor. À noite nós temos o nosso culto em nome de Jesus.